E a chuva, pessoal, todo mundo sabe que ela não está restrita apenas à capital. Choveu forte em vários municípios sergipanos. Há registros também de rios que estão com os níveis de água elevadíssimos e barragens que transbordaram. Bota as imagens aí, por favor, porque telespectadores aqui do BG Manhã fizeram esses registros e enviaram através do nosso WhatsApp aqui da TV Atalaia. Você, claro, vai acompanhar a reportagem completa na tela do BG Manhã. Em Campo do Brito, a barragem transbordou. A água atingiu a área dos bares. Antes da chuva, o local estava com apenas 10% da capacidade. Este outro vídeo mostra como ficou o riacho que deságua na barragem. A força da água impressionou os moradores. Tem 53 anos que esse rio das Traíras, conhecido pelo rio do lado aqui de Campo do Brito, que colocou uma enchente dessa esse ano. No município de Estância, o rio Piauitinga atingiu o nível de alerta. Até uma ponte e estradas vicinais foram interditadas. Uma ponte histórica, uma ponte turística aqui do nosso município, deixando aí toda a população aqui ribeirinha, apreensiva por conta aí desse excessivo volume de águas. A chuva também causou aumento do nível da água na barragem Dionísio Machado em Lagarto. Estradas de acesso a povoados ficaram alagadas. Em São Miguel do Aleixo, o rio transbordou cobrindo a ponte. No município de Nossa Senhora Aparecida, roças ficaram alagadas. Os sertanejos de Poço Redondo e Nossa Senhora da Glória também comemoraram a chuva que mudou a paisagem. Telespectadores também fizeram registro das consequências da chuva em Ribeirópolis. Vai pra estrada, olha. Nossa. Existe aí um volume de água muito grande exatamente lá no município de Lagarto, porque a comunidade está mandando os vídeos aí através do zap 996520105. Tem também direto da barragem de Jacarecica 1. Você vai acompanhar o relato de outro telespectador aqui do Balanço Geral Amanhã. Põe no ar. Às 7 horas da manhã, transbordou. Garantido o verão dos agricultores aqui do perímetro de Jacarecica 1. E muita água também, sabe onde, pessoal? Lá em Tobias Barreto, já é o próximo vídeo que a gente vai ilustrar agora aí para você. Tem áudio aí, Eliane? Tem para mim ou eu continuo aqui? Tem áudio, né? Então, Lago da barragem Jabiberi, cheio, graças a Deus, chovendo. Barragem Jabiberi, dia 9 de julho de 2019. Está o lago da barragem chovendo, graças a Deus, e sangrando. Segunda, terça, quarta, quinta-feira, 4 dias de chuva, seguidos. O volume de água em todo o estado é bastante significativo. No interior, açudes, rios, represas e barragens estão cheios e transbordam, como vocês viram nas imagens que a gente mostrou agora há pouco. E diante de tanta fartura em diversas regiões, inclusive regiões que passam por períodos muito longos de seca aqui em Sergipe, o que fazer para aproveitar toda esta água que tem caído? Bom, a gente vai conversar agora com o Superintendente Estadual de Recursos Hídricos, o Ailton Rocha, que está aqui participando do Balanço Geral Amanhã. Bom dia para o senhor, seja bem-vindo mais uma vez. Tem um tempinho, Inclusive o senhor esteve aqui daquela outra vez, logo no início do ano, quando houve aquela semana chuvosa também. Isso ocasionou também essa mesma situação nas barragens. Já abordamos também aqui a situação das próprias barragens, da estrutura, mas como eu mencionei agora há pouco, como é que a gente pode aproveitar esse volume para evitar o desperdício, já que houve essa abundância para o nosso estado? Exatamente. Recentemente eu estive aqui falando sobre a seca extrema, o que fazer dentro da seca extrema, porque boa parte dos nossos reservatórios estavam entrando em colapso. Jabiberi, inclusive, operou no volume morto. A Ribeira estava praticamente com 10% do volume útil. Então essa chuva chega em boa hora, graças a Deus. Ela recompõe todo o volume equivalente dos nossos principais reservatórios. Aqueles que são de múltiplo uso, a exemplo de Jabiberi, a Dionísio Machado em Lagarto, Jacarecica 1, a Ribeira em Itabaiana, Jacarecica 2, que são utilizadas inclusive para irrigação e abastecimento público.
estão recompor o seu volume equivalente, todas elas estão vertendo, transbordando. Isso nos dá um alívio com relação à perspectiva de utilização de água durante todo o ano de 2019 e 2020. É importante frisar que as mudanças climáticas que ocorrem em virtude do aquecimento global têm levado a região Nordeste a esses eventos extremos. Recentemente nós estávamos convivendo com a seca prolongada, recorrente, e agora passamos por um período de chuva. Nesses últimos 10 dias, nosso Centro de Meteorologia registrou o que já choveu na maioria dos municípios sergipanos, o equivalente ao que teria que chover durante todo o mês de julho. Então, em decorrência disso, há alguns transtornos, algumas regiões assim, em situações de risco passaram a ter que conviver com alongamento. Inclusive, na manhã de hoje, nós vamos estar reunidos na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade, com a DESO, com a Cohidro, com a Defesa Civil, discutindo como amortizar riscos de enchentes cheias a partir de vazões a serem liberadas nesses reservatórios. Agora, uma coisa é importante, eu tenho definido isso. Apesar do Estado de Sergipe ter uma infraestrutura hídrica que eu reputo como uma das melhores do Brasil, nós temos mais de 4.000 quilômetros de adutor implantado, nós temos 18 reservatórios, do quais 6 deles sendo utilizados para abastecimento público, mas esses eventos extremos dão uma demonstração de que a gente precisa ampliar essa infraestrutura. Até porque o volume que caiu é muito grande e a gente sabe que, por vezes, o estado de Sergipe, a região Nordeste, enfrenta longos períodos de estiagem. Às vezes, alguns fenômenos naturais, como El Niño, ele também interfere diretamente aqui na nossa região. Tem também o mapa, né, de uma precipitação chuvosa, que a gente pode ilustrar aqui para o nosso telespectador. Pronto, a gente já acompanha aí a imagem. Isso está fazendo o governo do estado, ele fez esse levantamento aí em diversas regiões, é isso, presidente? Exatamente, esse é um monitoramento que é feito a partir da nossa sala de situação hidrometeorológica. A gente acompanha essas precipitações diariamente. Esse é um boletim mais recente, com dados da precipitação que ocorreu nesses primeiros 10 dias do mês de julho. Vocês podem perceber que na maioria dos municípios sergipanos, em 10 dias, choveu mais do que durante o que era esperado para todo mês. Essa partezinha azul é a que mostra o volume. A situação da chuva nos primeiros 10 dias. Você observa ali, Tobias Barreto, Poço Verde, um nível bastante Frei Paulo. Elevado. E são municípios que enfrentam bastante dificuldade. Aracaju, por exemplo. Aracaju, nesses primeiros 10 dias, já choveu 200 milímetros. O esperado é 220, quer dizer, choveu praticamente o que deveria chover durante todo o mês de julho, né? E segundo a previsão do nosso meteorologista Overlan, essas chuvas intensas vão continuar até amanhã, até sexta-feira, mas o período chuvoso vai se estender até o mês de setembro. Porque é interessante, havia anteriormente um bloqueio provocado por um ciclone atmosférico que impedia que aquelas entradas de massa de ar que vinham da região intercontinental não penetrasse em Sergipe. A gente teve que conviver com um período sem chuva muito alongado. Esse ciclone atmosférico se deslocou, deixou o sistema aberto e agora a gente começa a receber toda essa influência das frentes frias, o que é muito positivo para a região aqui, tanto do estado de Sergipe como de Alagoas, que tem regimes pluviométricos muito semelhantes. Então, a entrada dessas frentes frias permite que essas chuvas mais intensas cheguem ao estado de Sergipe, a gente possa recuperar o volume equivalente de todos os nossos reservatórios. Isso nos dá um certo conforto com relação a administrar essa água para um período de seca que provavelmente vai ocorrer assim que for encerrado esse período chuvoso. Até porque, como o senhor mencionou agora há pouco, a gente está no inverno que é o primeiro mês oficial de inverno, a estação de inverno. Inclusive, nós já debatemos aqui sobre a questão de desertificação do estado de Sergipe. Esse cenário atual que vivenciamos hoje, ele contribui para, pelo menos, amenizar, reverter essa condição que a gente tem esse risco, né, aqui no estado? Exatamente. Você falou uma questão muito importante, que é a questão do desmatamento. Eu acho que a chuva, ela recupera toda a biodiversidade existente nas nossas bacias hidrográficas, mas é importante que continuemos vigilantes em protegendo as nossas áreas de recarga, principalmente. No último inventário florestal que nós elaboramos,
constatamos que o estado de Sergipe só possui 13% de cobertura vegetal nativa, e isso é muito preocupante. A gente tem que fazer um trabalho muito forte de preservar o que ainda existe e recuperar áreas degradadas, principalmente quando se trata de áreas de recarga, para proteger as nascentes dos nossos rios. E daqui para frente, o senhor já mencionou a questão de planejamento, mas como o governo, através da Superintendência de Recursos Hídricos, vai fazer exatamente a distribuição? Por exemplo, a gente sabe que existem as barragens, o senhor já citou aqui, a distribuição do recurso natural para abastecimento de municípios, de irrigação e também da capital. Como distribuir tanta água para tanta gente? A gente sabe que são mais de 2 milhões de habitantes no estado de Sergipe, a maioria dessas pessoas se concentra aqui na capital, na Grande Aracaju. O estado de Sergipe tem, nos últimos anos, investido muito fortemente, com o apoio da Agência Nacional de Águas e do Banco Mundial, através do projeto Água Sergipe, em monitoramento. Nós temos uma rede de monitoramento hidrometeorológico que é uma das melhores do Brasil. Isso nos permite aperfeiçoar a gestão, porque eu tenho dito o seguinte: obra é muito importante, mas obra não produz água. O que produz água é chuva, gestão e governança. E a gente está investido muito fortemente nisso. Esse boletim pluviométrico que vocês acabaram de apresentar, o boletim de monitoramento das barragens que a gente tem publicado mensalmente, nos permite, de forma preventiva, trabalhar um planejamento, não só para garantir o armazenamento da água que chega a esses reservatórios, como também para administrar, gerenciar a sua distribuição. Porque a gente trabalha na gestão dessa água como se estivéssemos em casa fazendo uma gestão da nossa caixa d'água. É isso que está sendo feito no estado de Sergipe, é um trabalho de vanguarda, com tecnologia avançada. A maioria das nossas estações de monitoramento, ela transmite informações online, são todas elas automatizadas. As nossas previsões de chuva têm sido, assim, têm atingido níveis de acertos consideráveis em decorrência de toda essa estrutura instalada, como também no aperfeiçoamento do nosso modelo matemático. De forma que, assim, com relação à gestão, ao planejamento, tanto da água que entra como da água que sai, a gente tem aprimorado bastante e a gente vai ampliar essa rede. E a gente pretende, em mais 12 meses, a gente está com toda a nossa rede de monitoramento instalada, o que nos dá um certo conforto para poder garantir uma gestão mais eficiente das águas no estado de Sergipe e permitir que essa segurança hídrica não traga nenhum percalço, principalmente para o abastecimento público no nosso estado. Eu conversei aqui no estúdio do Balanço Geral Manhã com o Superintendente Estadual de Recursos Hídricos aqui de Sergipe, o senhor Ailton Rocha. Muito obrigado pela participação. Muito obrigado. Mais uma vez, que essa chuva venha realmente abençoar mais ainda o nosso povo que tanto precisa. A chuva é uma benção de Deus. Então, por gentileza, pessoal, você aí de Itabaiana, apesar da chuva, até hoje, por causa da manutenção da adutora, o abastecimento de água está comprometido.